Prezado aluno do Seja Angra dos Reis, a nossa aula de hoje é para dar continuidade aos estudos dos conteúdos da unidade 4 do fascículo 2 de Artes do Ensino Fundamental. Já falamos sobre a arquitetura e a escultura gregas e hoje vamos falar sobre a pintura e o teatro gregos. E depois vamos finalizar as atividades da unidade 4. A pintura grega está associada à cerâmica, às esculturas e à arquitetura. Como vemos nessa ilustração de um grupo de homens dançando, celebrando, festejando, talvez em louvor a algum deus, como Dionísio, o deus da alegria, da festa, da natureza, da fertilidade e do teatro, né? O Dionísio é o deus do teatro. Mas também conhecemos outros tipos de pintura, como a encáustica, que já vimos, né? Que é pintura sobre madeira, e o afresco. Essa ilustração é de um afresco, é um detalhe de um afresco, de um banquete entre homens, né? Se vê a intimidade dos representados. Enfim, o afresco, como você já sabe, é uma técnica de pintura sobre a argamassa fresca. Enfim, faz o trabalho da pintura, colocando o pigmento e fazendo a composição sobre a argamassa fresca. Essas imagens são de duas pinturas em cáustica, que usa o pigmento natural aglutinado com cera de abelha e aplicado sobre madeira. Então, essa técnica reproduz rostos, figuras humanas, animais, natureza morta e cenas do cotidiano. O teatro grego criou a base do teatro ocidental, o teatro que conhecemos atualmente. O teatro grego criou o drama e a comédia. As peças, as cenas eram representadas por homens que se travestiam, tantos de mulher também, usando máscaras para caracterizar os personagens. E os teatros foram construídos na base das montanhas, aproveitando a acústica natural, para que todos que estivessem presentes pudessem ouvir perfeitamente o que se estava falando a alguns metros de distância. Os homens usavam tamancos, né, para ficarem mais altos e representavam cenas mitológicas escritas por autores como Sófocles, né, que fez uma das peças que até hoje é encenada nos teatros afora, como o Édipo Rei, que é a história de um homem, né, que mata o pai e, sem saber, casa com a própria mãe. Essa peça, Édipo Rei, serviu de inspiração para a novela Mandala da Rede Globo, e que a Vera Fischer fazia o papel de Jocasta, a mãe de Édipo Rei. Bem, já conhecemos um pouco da pintura e do teatro gregos e agora vamos resolver a atividade da unidade 4. Atividade 1 pergunta: os gregos possuíam a produção cultural mais livre dos povos da antiguidade. Explique por quê. Bem, no início, a arte grega ela tinha influência, recebia influências de outras artes, como a egípcia. Mas, ao longo do tempo, os artistas gregos foram aperfeiçoando a sua técnica, elaborando esculturas que identificasse com a cultura local. E essa escultura foi criando movimento, o artista foi tendo independência para criar obras sem ter um padrão rígido, né, da forma. Com isso, a arte grega ela evolui
para uma forma mais elaborada. Atividade 2 pergunta: os gregos utilizavam o equilíbrio estético ao elaborar as formas da sua arquitetura. Explique qual característica da arte grega resultou do equilíbrio estético. Exemplifique com uma obra artística apresentada nesta aula. Nós falamos sobre o Parthenon, que é um exemplo do equilíbrio da arte na arquitetura, que é através da simetria, não é? As formas se equilibram com a precisão matemática. A atividade 3 pergunta: a arquitetura grega foi marcada por 3 estilos. Quais são eles? Como você pode identificar a marca dos estilos na arquitetura? A arquitetura grega, elas são identificadas pelas colunas, as colunas que sustentam, sendo ela as colunas dóricas, colunas jônicas e colunas coríntias. Na atividade 4, tem 3 ilustrações. A ilustração A é uma borboleta, a ilustração B é uma onda e a ilustração C é uma fachada de um prédio clássico, ao estilo grego. E a pergunta é: quais das imagens abaixo são simétricas? Quer dizer, simetria, como você já sabe, você divide a forma em duas partes, e essas duas partes têm que ter o mesmo equilíbrio. O que tem numa parte tem na outra. Então, se você divide uma borboleta ao meio, ela vai ter simetria, a não ser que ela esteja com algum defeito. O mesmo acontece com a fachada do prédio, com 4 colunas. Então, se divide ao meio, tem as duas partes iguais. A ilustração B da onda, se você divide ao meio, cada parte, enfim, é diferente uma da outra. Na atividade 5, pergunta: quais são os estilos em que a escultura grega se divide? Destaque as características de cada uma. Bem, os estilos são arcaico, que é aquela forma da escultura, o couros do jovem nu em forma estática, parada. Tem a escultura clássica do período de Péricles, né, de artistas como Fídias, em que usa a perfeição, o movimento leve, né, sem exageros, enfim, buscando uma certa harmonia nesse gestual, nessa expressão. E, por fim, as esculturas helenísticas, que já são com um movimento mais exacerbado, mais demasiado, um movimento dinâmico que retrata a situação em que a Grécia se encontrava com a invasão de Roma, né? Então, a escultura expressa muito este sentimento. Na atividade 6, além da escultura e da arquitetura, quais são as outras formas de arte que os gregos apreciavam e aprimoravam? Os gregos gostavam da música, não é? Além de tudo que já falamos, da arquitetura, da pintura, da escultura, do afresco, né, do mosaico, mas também gostava da filosofia, da poesia. Então, os gregos, eles relacionavam o conhecimento no seu dia a dia. Bem, eu espero que você, aluno, tenha aproveitado bastante esta aula e entendido esse conteúdo. E se você quiser aprimorar os seus conhecimentos, é só pesquisar no Google e vai abrir uma janela, enfim, várias portas de conhecimento e de informação. Aproveite!